De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só da beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Ou seja, não é a religião que transforma, é a compreensão daquilo que a religião está pregando. Paulo de Tarso, quando disse isso na primeira epístola aos Coríntios, está se referindo ao amor, a essa bondade, a esse doar-se, que aprendeu com qual religião? Qual foi a religião que o Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinou? Essa aqui é a religião, que todos sigam essa religião. Qual foi o nome dessa religião? Amor, caridade, benevolência, compaixão. Então, essa é a religião transformadora. Aquele título que está lá em cima de um prédio, igreja tal, templo tal, sinagoga tal, isso são as nossas vaidades. Não é isso, não é este nome de religião que transforma os nossos corações. O que transforma os nossos corações é compreender, seguir, praticar o amor, a caridade que Jesus nos ensinou. Lutarmos para isso, para vencermos as nossas dificuldades, para que possamos ser pessoas caridosas, amorosas, sobre qualquer circunstância. O amor tudo vence. O amor é a luz do mundo, porque o amor é o próprio sol das nossas vidas, é Jesus na íntegra, de volta aqui conosco. Espero ter respondido a sua pergunta. Lembrando que a caridade não é somente material. Ela entra também quando você dá o seu tempo, quando você conversa, quando você dá atenção para alguém, o carinho, o amor, um abraço, um amigo que escuta com bastante carinho, atenção, aquele outro amigo que está agoniado, que está angustiado. Isso aí é uma caridade também. Não é mesmo, professor? Sim. Agora vamos para a próxima pergunta. As leis divinas As leis divinas são somente sobre a conduta moral? Quem pergunta é a Maria Clara, do Jardim Glória. Obrigado pela sua pergunta, Maria Clara. Inclusive, esse nome, para mim e para Deise, é um nome inesquecível, porque a nossa neta chama Maria Clara. Muito legal. As leis divinas, se elas são somente sobre a conduta moral. Jesus disse, está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir as leis. Ou seja, as leis de Deus. As leis de Deus são eternas, são imutáveis. Nós aqui temos as nossas leis materiais, as leis escritas pelo legislador, essas são mutáveis. Por que são mutáveis? Porque a gente muda, porque a gente tem necessidade de mudar e aí o legislador vai adequando as leis para a nossa conduta. Mas não é essa
transformação de lei moral. Que no livro dos Espíritos, no capítulo 1, Lei Divina ou Natural, a partir da questão 614 em diante, que se deve entender por lei natural. Allan Kardec pergunta, e os nossos irmãos benfeitores respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, e indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Percebe que quando nós vamos nos aproximando para a lei de Deus, nós seremos felizes. O mundo melhorará. Se a gente se afasta das leis de Deus, o mundo piora. Pergunta 614. E aqui, veja só, que os benfeitores respondem que a lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Mas indica-lhe o que deve fazer ou não fazer? Onde que está escrito isso? Indica-lhe, a lei indica-lhe o que ele deve fazer, mas eu falo com Deus e tal, fica meio, aonde que eu entendo? Vai entender na pergunta de número 621 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Aí é esse esclarecimento que a gente precisa, porque eu sou advogado, Deise é advogada, a gente fala onde que está escrito a pena para quem furta, onde que está escrito a pena para... A gente sabe, nós vamos lá nos códigos, que são uma infinidade. Lei pra caramba. Milhares e milhares de leis. Mas aqui a gente quer saber da gente, da nossa essência. Por isso, então, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é pequenininha. Na consciência. Responde os benfeitores da espiritualidade. A lei de Deus está escrito na nossa consciência. Ou seja, quem segue os ditames da sua própria consciência não erra, porque é Deus conosco. Deus falando com a gente. Questione-se profundamente, quem quer que seja. Eu devo fazer isso? Para, respira, até se possível, olha para o alto, para o céu, para as estrelas. Respire e fala, Senhor, me dá a resposta. Serenamente, a resposta vem na sua consciência, porque é Deus falando com a gente. O que é que eu devo fazer realmente? Mas Deus a gente não vê, não tem às vezes essa personificação que é a gente. Às vezes a gente, quando criança, até fantasia que Deus é aquele velhinho de barbas compridas, barbas brancas, cabelos longos, sentado num trono a julgar, sendo um julgador, o que não é. É diferente. Mas então a gente, essa abstração, eu acreditar em que eu não vejo. Mas Jesus esteve com a gente. Jesus é o médium de Deus. Então fica até mais fácil aquele que não consegue ter essa abstração, que não consegue perceber que a lei de Deus está escrita na consciência, use Jesus. Peça a Jesus, converse com Jesus. Ah, mas Jesus esteve aqui há 2025 anos atrás, e eu tenho sorte
30 anos, 50 anos, 70 anos, ou seja, eu não vi Jesus. É por isso que o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador. Porque nos ensina a respeito da reencarnação. Então, não pensemos nenhum de nós que estamos aqui, que nós somos do útero da nossa mãe e seremos até o túmulo. Não, isso é só uma interseção numa reta infinita. Nós somos espíritos imortais, nós somos indivisíveis. Então, quem sabe a gente não esteve lá com Jesus, num outro processo da reencarnação. E em que lugar a gente estava naquelas cidades que Jesus passou? A gente só olhava, a gente queria fazer parte da caravana, queria ajudar, ou a gente criticava, achava ruim. Então, e a gente está nesse processo de ida e vinda, para que a gente possa se lapidar, que a gente possa melhorar. Tem ainda uma resposta menor do que essa, que é na questão 625. Quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Olha só, Deus. Aí a gente vai nessa abstração, Deus ofereceu ao homem, ou seja, à humanidade, para servir de guia e modelo. A pergunta é uma única palavra que os espíritos respondem: Jesus. Ficou fácil o entendimento? Que as leis divinas estão na nossa consciência, ela nos transforma, queiram os homens da ciência, denominar mudança moral, espiritual, mas que ela nos transforme, para que a gente possa alcançar o que Jesus usava no termo naquela época: entrarmos no reino dos céus. Ok? Certinho. Nosso tempo acabou por hoje e nós ficamos por aqui. Mas já? Já. Nossa, que rápido. Bom, foi muito bom, foi um prazer estar com vocês. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos. Aqueles que nos assistem e aqueles que, por qualquer motivo, não puderam assistir. Um abraço carinhoso, fraternal a todos e muita paz. Muita paz.